Olá, amigos e seguidores do canal Nação Sarada. Aqui quem vos fala é a pastora Sandra Batista. Compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu joinha para que nós possamos crescer o canal. A mensagem que eu quero trazer hoje para você se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 7. Se for possível, abra comigo aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Vamos ver o que a palavra está nos dizendo? Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O tema hoje é: não justifique seu pecado, arrependa-se. Não tente justificá-lo. A palavra diz que existe festa no céu quando alguém arrepende-se do seu pecado. O caminho certo sempre foi e sempre será o arrependimento, não a justificativa. Não viva de se justificar, pois o que mais acontece nos nossos dias é gente se justificando. O que mais nós encontramos são pessoas que cometeram algum tipo de erro, de pecado ou de deslize e fica sempre achando uma justificativa, como se houvesse a possibilidade de se justificar diante de Deus. A única possibilidade de verdadeiramente se justificar diante de Deus é confessando, é arrependendo, é reconhecendo que errou sim, mas que está totalmente arrependido e que deseja uma mudança de vida. Diante do pecado, todos nós queremos achar uma justificativa. A palavra de Deus é arrependa-se. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, diz para nós que João Batista dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Naquele tempo ele já falava que o reino de Deus era chegado e ele anunciava o arrependimento. Nos nossos dias, nós também queremos dizer às pessoas que é necessário arrepender-se, pois o reino de Deus é chegado, pois o reino de Deus logo virá. E a única forma de nós encontrarmos salvação em Cristo Jesus é arrependendo de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados. Antes de procurar uma justificativa para o pecado ou de procurar um culpado, melhor mesmo é arrepender-se. As pessoas muitas vezes querem achar um culpado. Às vezes no casamento, quando acaba acontecendo um adultério e uma das partes trai a outra, aí sempre aquele que fez aquilo, que caiu em pecado ou que acabou traindo, quer se justificar. Dizer: não, a culpa é dele, a culpa é dela. Foi ele que não me deu atenção, foi ela que não me deu atenção. Mas a verdade é que não existe justificativa. Nós não podemos passar a nossa vida procurando justificar os nossos erros, pois quando nós fazemos isso, nós não mostramos crescimento. Pelo contrário, nós não mostramos amadurecimento, mas mostramos que ainda somos crianças e que não crescemos na fé suficientemente para entendermos os nossos erros e tentá-los corrigir diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É momento de arrepender. Não é momento de você ficar tentando justificar aquilo que aconteceu de errado na sua vida. Não é momento de você ficar procurando um culpado, mas é momento de você reconhecer diante do seu Deus, do seu Pai, o seu erro e pedir a Ele que venha apagar totalmente toda e qualquer falha que você tenha cometido, tudo aquilo que sai da palavra de Deus, pois é o arrependimento que tornará todos os seus dias prazerosos. É no arrependimento que os seus dias serão prazerosos no Senhor.
Arrependa-se para que todos os seus pecados sejam cancelados. É o que está escrito lá em Atos 3,19. Quando nós nos arrependemos, os nossos pecados, eles são cancelados. Você muitas vezes quer ter um dia alegre, feliz, prazeroso, mas você precisa entender que para que você possa ter prazer nos seus dias, esse prazer no Senhor, você precisa cancelar esses pecados. E como eu faço isso, pastora? Arrependendo-se, querido. Quando você arrepende de tudo, de todas as coisas, de todos os seus pecados, a palavra diz que os seus pecados, os meus, os nossos, eles são cancelados. É o que está escrito na palavra. Quantas são as pessoas que estão levando a vida, empurrando com a barriga, e não conseguem entender que tudo o que precisam fazer é arrepender-se. Tudo o que precisam fazer é abrir mão das coisas que não estão te conduzindo a lugar algum. Você só precisa arrepender-se no Senhor e viverá dias prazerosos, dias alegres. Você terá o prazer e a alegria de viver na presença dEle. Entenderá que o melhor mesmo é confiar no Senhor. Não gaste tempo se justificando. Melhor mesmo é você confessar logo, arrepender e falar abertamente com o Pai. Você fica muitas vezes ali gastando o seu tempo se justificando. Muitas pessoas se justificam diante de um erro. Muitas pessoas se justificam lá no casamento. E algumas até mesmo se justificam diante de Deus, diante do Pai, como se houvesse essa possibilidade de se justificar diante de Deus. Não há essa possibilidade, meu irmão. A única coisa que você precisa fazer é falar abertamente: Pai, eu pequei, mas eu estou arrependido. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais praticar essas coisas, eu quero viver uma vida prazerosa no Senhor, eu quero ter alegria, eu quero aguardar a sua vinda, eu quero esperar aquele grande dia com prazer, com alegria na minha alma. Quero olhar para as pessoas com a minha cabeça erguida, sem que eu tenha que sentir vergonha de algo que eu possa ter cometido, pois uma vez confessado, o Senhor irá cancelar os seus pecados. E a palavra diz que Ele lançará no mar de esquecimentos. Você precisa abrir mão dessa vida de justificativa. É muita justificativa. Sabe, o tempo todo tentando se justificar. O tempo todo tentando achar uma forma de acobertar seus erros, de tampar os seus erros. É como se tampasse com a mesma coisa que diz aquele ditado, né? Vai tampando o sol com a peneira. Deus, Ele te conhece, Ele sabe todas as coisas. Ele estava lá no dia em que você caiu em pecado, em tentação. Ele estava lá naquele momento que você acabou não conseguindo vencer aquela situação e acabou cedendo àquela situação. Portanto, é melhor falar abertamente com o Pai. Falar abertamente a respeito do que você está passando, do que você está sentindo e do que aconteceu na sua vida. É a única forma de encontrar paz. Porque Jesus, Ele nos espera de braços abertos. Ele espera de braços abertos por você. Porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. Existe uma festa, uma comemoração, quando uma pessoa que antes estava fazendo o que era errado, abandona aquele caminho e não faz mais. Se antes roubava, agora não rouba mais. Se antes matava, não mata mais. Se vivia em adultério, não vive mais. Se era uma pessoa que tinha vícios em prostituição, não o tem. A palavra está dizendo que existe uma festa no céu. O Senhor, Ele aguarda pelo seu arrependimento, pelo meu, pelo nosso. O prazer do coração dele é que você possa se achegar até a Ele.
possa deixar tudo aos pés dele para que seja cancelado. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Você vai sentir alívio ao confessar e sentirá a leveza, a paz reinará dentro do seu coração. Quando você não precisar mais se justificar diante de Deus, você vai sentir uma leveza tão grande. A paz vai reinar em seu coração. Você vai sentir tranquilidade, porque agora não precisa mais viver apenas se justificando diante de Deus, ou até mesmo diante das pessoas. Às vezes aconteceu alguma coisa na vida da pessoa que tirou a paz, que tirou a alegria, que tirou o prazer de viver. Uma vez confessado e abandonado, a leveza, a paz reinará em seu coração. Mas a senhora tem certeza disso? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, a plenitude da palavra me garante isso. Eu já vivi, já experimentei na minha própria carne e conheço pessoas que já viveram, que vivenciaram situações assim. O salmista Davi, ele nos diz que enquanto ele calou, enquanto ele ficou em silêncio, enquanto ele não confessou os seus pecados, a palavra diz que até os seus ossos adoeceram. Mas quando ele confessou e chegou diante de Deus e abriu mão de tudo aquilo, houve paz e cura e libertação no seu corpo físico. Quantas não são as pessoas que estão doentes fisicamente por conta de um pecado, por conta de uma situação que aconteceu e que não conseguem confessar, que não conseguem arrepender-se? Ficam o tempo todo justificando. Quantas são as pessoas que estão a sofrer? Quantas são as pessoas que desenvolveram uma doença psicossomática? Porque vivem debaixo de um peso, de uma culpa, de uma condenação. Nada mais precioso que colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E essa paz somente o Senhor pode nos dar, porque Ele diz que a paz reinará quando você não precisar mais se justificar diante dEle. Quando você chegar diante dele e confessar, mas ele é Deus, ele sabe de tudo, pastor. Por que é que eu tenho que confessar? Porque Deus espera que haja em você, através da sua boca, das suas palavras, uma atitude de chegar até a ele e confessar. Isso nos leva ao arrependimento, isso nos leva a um quebrantamento. Isso quebra os orgulhos que existem em nós e as barreiras que nos impedem de aproximarmos de Deus. Confessar é uma forma de abrir mão do orgulho. Mas que orgulho? O orgulho do pecado. Porque muitas vezes as pessoas são tão orgulhosas que não conseguem sequer confessar seus pecados e jamais arrepender-se. Ele sabe, mas ele espera que você o faça com os seus lábios. Que haja em você uma humildade em confessar e arrepender-se para viver em paz e essa paz reinar em seu coração finalmente. Então, confesse, abandone o pecado. Pois a palavra, ela diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E se o reino é chegado, a melhor coisa que nós podemos fazer é esperá-lo em paz, com o coração leve, com a certeza de que nós já colocamos diante dele todas as nossas falhas e culpas. Eu devo me arrepender apenas uma vez? Sim. Você chega, confessa e acabou. Não precisa ficar falando daquele pecado todas as vezes. Agora, arrependimento é uma coisa constante na nossa vida. Afinal de contas, nós somos pecadores, nós somos falhos. E cada pecado que cometemos e cada falha que cometemos, nós devemos nos arrepender. Não adianta passar a vida arrependendo-se do mesmo pecado, pois aquele pecado já foi cancelado quando você o abandonou. Agora, se há outra coisa acontecer ao longo do seu caminho, você arrepende-se de novo e abandona.
E simples assim, e você viverá a vida de Deus, porque é melhor você abandonar o pecado. O reino de Deus é chegado, e ele diz: arrependei-vos. O reino de Deus é tudo o que importa. Não perca a sua salvação por causa do orgulho. Basta confessar e tudo se fará novo no seu viver. Quantas são as pessoas que estão perdendo a salvação por causa do orgulho? Não, queridos. Abra mão do orgulho, abra mão do que for preciso, confesse e abandone para que haja paz, para que a paz possa reinar no seu coração. E eu quero encerrar dizendo a você: não justifique seu pecado, arrependa-se imediatamente. Eu vou orar com você e nós vamos nos aproximar diante do trono da graça e arrepender de todo o coração diante dele qualquer falha que tenhamos cometido. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, muito obrigado pela sua palavra. Nós agora nos achegamos diante de ti, juntamente com essa pessoa que ora comigo, Senhor, e que está arrependida de todo o coração, que não mais quer viver desta maneira, mas que deseja viver uma vida de quebrantamento do orgulho, e não uma vida de justificativa, justificando-se o tempo todo pelos seus pecados. Pai, nós agora abrimos mão de qualquer coisa que tenha nos afastado de Ti, pedimos perdão e confessamos, lançamos agora aos Teus pés para que o Senhor possa anular todo e qualquer pecado em nosso viver. E que a paz possa reinar na vida dessa pessoa, e que a paz possa reinar em seu coração, em seu lar. Assim eu oro e abençoo. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E você do outro lado diz amém. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço. Até a próxima palavra. Mas olha, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, de curtir esse vídeo, né? Se inscrever no canal e compartilhar. Beijo a todos, fiquem na paz do Senhor e até a próxima palavra, se assim Ele permitir. Amém?